Fala meus traders, Luiz Tari aqui, e nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os tempos gráficos que existem, os mais utilizados. Será que faz diferença você analisar um gráfico em 5 minutos, um gráfico semanal, diário? Os padrões que você identifica em um determinado tempo gráfico vale para outro? Então se você tinha dúvida nesse sentido, fica comigo até o final desse vídeo. Então muito bem, estamos aqui com o gráfico do Bitcoin aberto. Eu vou fazer a demonstração aqui no TradingView utilizando o Bitcoin como exemplo. Eu estou aqui no gráfico de 4 horas, então veja, você tem alguns gráficos padrões que a própria ferramenta, né, as próprias corretoras, elas deixam como padrão. Então eu tenho aqui 3 minutos, 5 minutos, 15, 30, 1, 4, o diário, o semanal e o mensal. Eu vou até inserir aqui o gráfico de 1 minuto, porque nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então já de cara, quais seriam os gráficos, os tempos gráficos mais utilizados, né, que geralmente as pessoas fazem as suas análises? Eu vou deixar aqui os principais e aí depois você tire as suas conclusões, tá? Então eu vou tirar aqui o mensal, sai o mensal, vou tirar aqui o 30, vou tirar o 3, pronto, vou deixar esses 7 períodos aqui. Se você perguntar, Luiz, qual desses aqui geralmente se utiliza para ter uma noção dos preços, para onde os preços estão indo, ou tem algum tempo gráfico aqui que é o mais utilizado? O gráfico de 4 horas, ele é um gráfico bem versátil, então você atende muito bem aquelas pessoas que estão procurando operações curtas, como aqueles que estão olhando para longo prazo. Então se você fosse me perguntar, eu diria que o gráfico de 4 horas é um gráfico chave, é um tempo gráfico bem utilizado que você precisa dar atenção. Mas vamos lá, o gráfico semanal, que é esse daqui, quando desconfigura assim a sua ferramenta aqui no TradingView, você pode vir com o mouse aqui do lado e clicar aqui ó, no A alto, que ele adapta a sua tela. Então quando nós estamos falando de tendências de longo prazo, nós queremos saber para onde que o preço está se deslocando, qual é a tendência predominante, nós utilizamos o gráfico semanal. Então se você vem aqui, rapidamente você já percebe que existe uma tendência. Por exemplo, aqui nós estamos falando de Bitcoin, então existe, olha só, uma tendência aqui em andamento. Então você pode traçar aqui as suas linhas e você vai ver que o preço ele está se locomovendo em uma certa tendência de alta. E se isso daqui é semanal, nós estamos falando aqui, olha, desde novembro de 2022, olha essa sequência. Então nós estamos falando de períodos longos. Então para isso o gráfico semanal ele é bem interessante. E quando você fala em períodos longos também, é muito interessante o gráfico diário. Qual que é a diferença do gráfico semanal para o gráfico diário? O gráfico diário, eu diria que ele te dá a mesma visão de tendência a longo prazo, só que com um pouco mais de detalhes. Então você consegue visualizar algumas coisas que o gráfico semanal já não te possibilita. O gráfico diário é muito utilizado quando você quer prever a próxima semana. Eu fiz uma análise, por exemplo, no vídeo passado, falando sobre o gráfico do Bitcoin. Então olha só, eu utilizei o gráfico diário para ver, né, para imaginar uma possível movimentação dos preços do Bitcoin. O Bitcoin não quis nem saber das minhas previsões e lá no vídeo eu explico o porquê, né? Mas enfim, fazia todo sentido. Mas a tendência aqui pode ser que ainda haja uma correção. Sim, pode ser que ainda haja uma correção até essa região aqui, mas por enquanto ele não quis saber de correção, né? Aqui não, né? E foi embora. Mas vamos ver se realmente não vai ter correção. Mas o ponto é, o gráfico diário serve para isso. Mas vamos lá, quando você tem o gráfico diário, o gráfico semanal, analisando o longo prazo, as tendências, né, que você quer observar no longo prazo, você começa a perceber que alguns padrões ficam mais visíveis em tempos gráficos menores. Por exemplo, aqui nesta região, se você observar aqui, ó, se você observar, nós estamos aqui no gráfico diário e veja essa movimentação aqui, nessa região. O que que você diria sobre essa região aqui? Bom, aqui no gráfico diário é difícil você perceber alguma coisa, mas olha só quando eu coloco no gráfico de 4 horas, no tempo gráfico de 4 horas. Vou fazer o ajuste, olha só, aquela mesma região que nós estávamos olhando. Agora já ficou mais claro, né? Então é como se você estivesse dando um zoom. Quando você olha algo de longe, aí você não consegue enxergar muito bem, aí você vai chegando perto, vai chegando perto. Ah, agora eu tô enxergando. Então, agora você consegue ver o que é isso daqui, ó. Então isso daqui é um fundo duplo. Veio aqui, fez o fundo duplo e continuou a sequência. Para isso que serve você ter os tempos gráficos menores. E o ideal é que você vá vindo, né, do maior para o menor, fazendo as suas análises. O gráfico de 1 hora. O gráfico de 1 hora é a mesma coisa. Algumas coisas que você não consegue identificar no gráfico de 4 horas, talvez você chega num ponto fino aqui no gráfico de 1 hora. E os gráficos de 15 minutos, 5 minutos e 1 minuto. 15 minutos, nós já estamos falando de operações day trade, por exemplo. Quando você vai operar no mesmo dia, fazer uma ordem de compra, uma ordem de venda e vai finalizar essa operação no mesmo dia, é muito interessante você analisar o gráfico de 15 minutos.
minutos, juntamente com o gráfico de 15 minutos, o gráfico de 5 minutos. Da mesma forma que o gráfico ali de 4 horas, né, você olhando o gráfico diário, o gráfico de 4 horas, eles se complementam. Então você viu que coisas, né, que você consegue enxergar no gráfico de 4 horas, às vezes não fica tão definido no gráfico de diário. Da mesma forma, o gráfico de 15 minutos, ele anda muito bem em conjunto com o gráfico de 5 minutos. Então às vezes você faz, como nós estamos falando de movimentos diários, quando você faz uma análise diária baseado no gráfico de 15 minutos, e você quer identificar alguns detalhes, você vai para o gráfico de 5 minutos. A mesma sistemática, a mesma lógica. Tá, Luiz, e o gráfico de 1 minuto? Bom, o gráfico de 1 minuto é loucura, né? O gráfico de 1 minuto, isso daqui geralmente são pessoas que fazem operações muito rápidas. A gente pode chamar de scalper, ou o pessoal que opera opções binárias. Geralmente o tempo de vela, né, é o tempo de 1 minuto. Por quê? Porque você quer coisas rápidas, no curtíssimo prazo, onde você vai simplesmente ganhar na movimentação rapidíssima da vela, do preço de fechamento, preço de abertura, a retração de uma vela, a próxima vela, etc e tal. Então, quando você está falando de operações de curtíssimo prazo, scalper, você vai para o gráfico de 1 minuto. Tem como você fazer análises no gráfico de 1 minuto? É muito difícil. Apesar que, quando nós falamos de análise de padrões, você observar, por exemplo, olha, aqui fez um fundo duplo, ou aqui está fazendo uma bandeira de alta, uma bandeira de baixa, um triângulo simétrico. Isso, de certa forma, funciona para qualquer tempo gráfico. Por exemplo, vamos supor, aqui ó, já pegando essa região mesmo, né? Nós estamos aqui no gráfico de 1 minuto. Gráfico de 1 minuto, se você observar aqui, olha esse padrão aqui, ó. Se você conhece um pouco de, né, análise gráfica, o que que é isso daqui? Se você está enxergando da mesma forma que eu, isso daqui, ó, é um mastro. Isso daqui é um mastro. Vou pegar um canal paralelo aqui. Isso daqui é o que? É uma bandeira de baixa. Estamos num gráfico de 1 minuto. Quando rompe, o que que a técnica diz? Que você pega a distância do mastro e projeta para baixo. E olha só, ele não vai, né, exatamente lá embaixo, mas você concorda que aqui ele pegou? Se você não fosse nesse movimento principal, mas no próximo pegaria. Os padrões gráficos, eles sim, você pode avaliar e tomar suas decisões em qualquer tempo gráfico. Então, às vezes você fala, puxa, eu tô vendo um padrão gráfico sendo desenhado aqui no gráfico de 5 minutos. Será que isso é válido? Será que eu tenho que analisar no gráfico de 4 horas para poder ser válido? Por exemplo, esse fundo duplo aqui, ó. Esse fundo duplo aqui, onde que você enxergou ele? Foi no gráfico de 4 horas. Isso significa que ele não vale no gráfico de 15 minutos, então? Porque no gráfico de 15 minutos não tá aparecendo, né? Da mesma forma que estava aparecendo lá no gráfico de 4 horas. Será que isso daqui não vale? Ele vale do mesmo jeito. Então não importa qual é o tempo gráfico, você pode identificar os padrões em qualquer um deles, ok? A única coisa que os tempos gráficos eles te fornecem é como se fosse uma lupa para você dar um zoom. Às vezes você quer enxergar a floresta, aí você vai para os tempos gráficos maiores. Às vezes você quer enxergar a árvore, aí você quer dar um zoom para poder identificar alguma coisa específica naquela região. Independente do tempo gráfico, você pode utilizar, e se você identificou um padrão em qualquer um deles, pode operar, porque isso funciona, é um comportamento humano, ok? Então é isso, pessoal. Independente do tempo gráfico, se você identificar um padrão, ele é válido. É lógico, se você vai para o tempo gráfico de 1 minuto, né, você não consegue ter projeções muito confiáveis, porque é muito ruído que acontece ali. Mas mesmo assim, se você identificar para operações de curtíssimo prazo, você vai ver que segue uma lógica da mesma forma. E veja, não existe uma regra que você precisa seguir. Os tempos gráficos, eles combinam, né? Se você tem lá o gráfico diário, ele combina muito bem com o gráfico de 4 horas, por exemplo. O gráfico de 4 horas, ele combina também com os tempos gráficos de 15 minutos ou de 1 hora. O tempo gráfico de 15 minutos combina bem com o gráfico de 5 minutos e com o gráfico de 1 hora também. E o gráfico semanal combina bem com o gráfico diário, que serve para você prever tendências a longo prazo. Se você é um holder, opera a longo prazo, você vai querer ver o gráfico semanal. Se você é um swing trader, se você opera, faz uma posição hoje e vai fechá-la daqui 3 dias, daqui uma semana, você vai querer ver o gráfico diário, o gráfico de 4 horas. Se você é um day trader, abre e fecha operações no mesmo dia, você vai querer ver o gráfico de 1 hora, o gráfico de 15 minutos, gráfico de 5 minutos, para ver a sua posição de entrada e a sua posição de saída. Se você é um scalper, se você faz operações de curtíssimo prazo ou opções binárias, você vai olhar o gráfico de 5 minutos, o gráfico de 1 minuto, dependendo do gráfico de 15 minutos, para você ver uma micro tendência ali. Mas entenda que cada pessoa vai identificar qual é o padrão gráfico que ele melhor se adapta. Eu sei que é muito clichê, é muito genérico isso, mas no começo eu queria realmente falar, ó, não, olhe este gráfico, olhe este tempo gráfico, aplique isso,
faça aquilo. Quando você vai ganhando experiência e prática, esse é o importante, prática, aí você vai entender por que as pessoas não cravam, né, um tempo gráfico específico para você analisar. Porque você vai ver que é muito pessoal de cada um. Então tenha paciência, senta a bunda na cadeira e olhe pro bendito gráfico. É isso que vai te dar experiência e vai fazer com que você identifique qual é o seu melhor tempo gráfico. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixa seu comentário aqui me falando qual é o seu tipo de operação favorita, qual é o seu tempo gráfico que você utiliza e se tem algo a complementar sobre o tema também. Se inscreva no canal, ative as notificações e se quiser acompanhar o meu dia a dia, é lá no Instagram, @TairaTrader. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.